Galera, fala de Felipe Luiz ainda repercute aí muito na mídia. Alguns aí, bom, a favor do Felipe Luiz, outro a favor do Pedro como neto. Então separei alguns trechos aqui para vocês ficarem ligados aí a respeito desse assunto, tá? Tem o Mauro César, tem o Pilhado, também tem aí o nosso queridíssimo Neto falando a respeito desse assunto. Beleza? Se inscreva, deixe seu like, apoie aí se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação aqui. Todos os dias tem vídeo, compartilhe aí para estar ajudando. Saudações rubro-negras e simbora para o vídeo. De certa forma, o Guardiola joga duro também quando as coisas não vão bem, critica, cobra, enfim. Se querem profissionalismo, então tem que ser profissionalismo total. Se o jogador não está correspondendo, ele chegou a falar em deboche. Gente, não é a primeira vez. Já circula na internet, recuperados, vídeos do Davi Luiz falando sobre o Pedro. Dorival, que é uma pessoa super discreta, falando sobre o Pedro, né? A maneira que ele saiu do Fluminense também, a torcida tricolor tem muita bronca por conta da forma como ele se desligou do clube. Queria sair, aí foi para Fiorentina, voltou para o Flamengo queria contratar direto ao Fluminense, enfim. Já existe aí um histórico, digamos assim. Eu defendia, né, que o Felipe Luiz cumprisse aquilo que prometeu, que é encaixar o Pedro no time. Ele falou lá atrás que ia encaixar o Pedro no time, pela qualidade que ele tem como atacante, como finalizador. Mas se ele não estivesse empenhando ou disposto a cumprir as determinações do técnico, aí não dá. Não dá para um time mudar a forma de jogar, que está funcionando, também lidera o campeonato, onde se impôs. Eu estava falando aí do São Paulo. O São Paulo não jogou mal porque não conseguiu. O Flamengo amassou o São Paulo. O Flamengo esganou o São Paulo. O São Paulo não conseguia ficar com a bola, passar do meio campo. E isso porque o Flamengo pressiona lá na frente muito forte. Muito forte. Eu tive a impressão que ontem voltou ainda mais pressionante, como diz o seu técnico, do que antes do Mundial. Acho até que o primeiro sinal, na minha avaliação, primeiro jogo, foi de que fez bem. O que o Bayern fez com o Flamengo tentou fazer outro com o São Paulo e conseguiu o seu técnico do que antes do Mundial. Acho até que o primeiro sinal, na minha avaliação, primeiro jogo, foi de que fez bem. O que o Bayern fez com o Flamengo tentou fazer outro com o São Paulo e conseguiu em vários momentos. Então, esse é o modelo de jogo que o Flamengo adotou, esse é o modelo de jogo que as grandes equipes adotam. Existe um episódio recente, até coloquei na minha rede social, daqui a pouquinho veremos o Luiz Henrique à beira do campo e o Dembélé em campo. Em setembro do ano passado, o Luiz Henrique criticou o Dembélé e disse que se não está preparado, se não cumpre as determinações, não serve. Isso foi em setembro. Agora, durante o Mundial, ele disse que o Dembélé pode ser eleito o melhor do mundo, que ninguém pressiona melhor do que ele, e já aconteceram lances de gols do Paris Saint-Germain nesse Mundial, inclusive a bola que ele roubou do Rudiger, e que o Dembélé ligadaço, vai para cima e toma a bola e ajuda a pressionar, dificulta a saída do adversário e finaliza, faz gol, participa de jogadas de gol, né? 2 gols contra o Real Madrid foram de pressão dele, pelo menos. Uma em que ele pressionou e a bola sobra, né? O gol não é dele, mas o time marca, e depois o gol que ele toma a bola do próprio Rudiger. Então, foi um negócio meio chocante. A gente não está acostumado com isso. Geralmente no futebol brasileiro há muito paternalismo, o Flamengo isso imperou por muito tempo. E me parece que agora as coisas estão diferentes. E não é uma questão do Boto, que é europeu, não, o Felipe Luiz, que é um profissional também forjado na Europa, né? Então eu entendo que isso faz parte. Foi realmente uma medida drástica, uma tentativa, acho que, de salvar a relação com o jogador. Agora, se ele não faz isso, como é que fica também o ambiente? Você escala um jogador que de repente no treino não se dedica tanto, ele cobra dos outros que marquem, que corram, que... Ele falou que o GPS lá foi pior em tudo. Como assim o pior em tudo? O jogador que voltou, que se dedicou tanto para voltar de uma lesão grave. O que está acontecendo? Aí você junta isso com o Davi Luiz falando sobre ele, o Dorival falando sobre ele, Rogério Ceni, né, numa coletiva, quando ele substitui o Pedro, coloca o Muniz e o Pedro sai insatisfeito, o repórter pergunta para ele, o Ceni fala, realmente não foi legal e tal, né? E o episódio mais famoso, quando ele foi agredido, é óbvio que a agressão ofuscou tudo o que aconteceu, porque a agressão é um erro muito grave que suplantou o erro que ele teria cometido, porque a raiz do problema ali qual foi? Ele teria se recusado a fazer o aquecimento, porque o jogo estava no final. Isso é insubordinação. Se o técnico quer que o jogador aqueça para entrar, caso precise dele, ele tem que aquecer, ele é pago para isso, faz parte do trabalho dele. E ele teria se recusado, daí o preparador físico do São Paulo perdeu a cabeça, o agrediu, obviamente,
cometeu um erro maior e isso acabou transformando o jogador em vítima e foi vítima de uma agressão. Mas isso teria acontecido se ele tivesse cumprido as ordens? Feito aquilo que é a obrigação dele como jogador? O técnico mandou aquecer, você aquece. Você pode estar pé da vida porque você queria entrar, não vai entrar do jogo. O jogo está acabando. A chance de entrar é para jogar 1 minuto. Mas é sua obrigação, cara. Você tem que ficar lá e se aquecer. Está insatisfeito, conversa depois com o treinador, troca uma ideia. Uma conversa profissional, problema nenhum. Então, embora o Pedro seja um cara muito discreto, muito religioso, aquela coisa toda, ele tem um histórico aí que chama atenção com relação a reações que ele eventualmente apresente quando está insatisfeito. Aí faz o quê? Passa a mão na cabeça, vai empurrando, joga para baixo do tapete. O Felipe resolveu chutar o balde. Eu acho que ele protegeu o grupo, mostrou que com ele não vai ter moleza, que quem não quiser seguir a risca aquilo que está sendo cobrado no clube não vai se criar. Agora cabe ao Flamengo não vender. Não vender por qualquer valor. A multa dele para o exterior é de 250 milhões de euros, 200 milhões de euros. E a multa para o Brasil é de 750 milhões de reais. Claro que ninguém vai pagar isso tudo, mas não é qualquer 10, 15 milhões que tem que vender. Tem que vender pelo valor justo do mercado. Avaliar quanto realmente seria razoável para um jogador do perfil dele, na idade dele. E se aparecer alguém disposto a pagar, vende. Porque agora vão pipocar 1000 ideias. O tal clube está interessado. Acho impressionante como é que horas depois os clubes já estão interessados. Como se tivesse uma etiqueta de preço sem liquidação. Não tem. Apesar do que foi falado lá atrás, né? Não tem. O presidente do clube dificilmente vai liberar por 15 milhões, vai? Não vai liberar. Eu duvido. Não acredito mesmo. Aliás, o BAP deu uma entrevista lá para Flamengo TV e eu concordo com muita coisa que ele falou ali sobre relação profissional e tudo. Eu acho que é isso mesmo. E no Flamengo, no futebol brasileiro, a torcida do Flamengo especialmente, há muito tempo cobra profissionalismo. É amadorismo. O Marcos Braz é amador. Esse amadorismo não dá. Gente, cobrança profissional. Ué. E é muito... Exatamente, mano. Lembrando que o Gabigol também saiu meio tretado com o Felipe Luiz, né? Dizem que ele até falou, tá se achando Guardiola. Pô, falar com um amigo isso é complicado, hein, mano? Tá se achando Guardiola e tal. Enfim, né? Os bastidores do Flamengo tá pegando fogo. Espero que o Pedro realmente se retrate aí com o grupo, tá? Temos aqui também o Neto, mano, falando sobre o assunto. Aqui, ó, e ele já foi mais a favor do Pedro, tá? Ao invés do Felipe Luiz. Acompanha aqui o Neto falando um pouquinho aí do assunto. Brasileiro. Segundo, para mim, o Pedro sempre foi um jogador que nunca vi problema, tomou um tapa aí da Noronha de um cara ainda, de uma comissão técnica. Lembram disso? E o treinador continua ainda, né? O cara que machucou o joelho, ficou 1 ano treinando, voltou fazendo gols pra caramba. O cara que disputou a Copa do Mundo bateu o pênalti, enquanto o Neymar não bateu o pênalti. Ele bateu o pênalti, o Pedro. O menino sempre coloca o Neymar no meio da conversa. Sempre coloca o Neymar no meio da conversa. O assunto é Flamengo, é Pedro, é uma treta no Flamengo. O cara consegue dar um jeito de colocar o Neymar na conversa. É inacreditável, mano. Ele tava realmente... Aí eu quero só falar para os ex-jogadores que são comentaristas. Muitos de vocês fazia corpo mole, derrubava treinador. Agora vem dar uma de gostoso. Olha o Felipe Luiz, que profissional. Principalmente vocês que trabalham na Globo aí, né? Porque parece que vocês que trabalham na Globo, vocês são os perfeitos. Não, muito pelo contrário. Quantas vezes eu fiquei na reserva e eu fiquei bravo e não fiz o coletivo do jeito que tinha que fazer. Eu tô falando de mim. E a maioria, assim, 99%. Sabe quem não é assim? Aquele que não joga. O reserva do reserva. Que esse é o traíra. Esse é o cara que fica lá só para ganhar bicho. Esse é o cara para ganhar os 25% do bicho. Esse é o cara para compor o elenco. Agora, pera um pouquinho, o treinador que chega, chama o cara de ridículo, expõe a família do cara, expõe todo mundo, porque numa semana ele não treinou aquilo que tinha que treinar. Por que está treinando hoje? Por que treinou hoje? E mais, vou dizer para você o que vai acontecer com você, Felipe Luiz. Quando você sair da Copa do Brasil, que é mata-mata, quando você sair da Libertadores, você perde o emprego. E o Pedro não. Você vai ver só, porque jogador não gosta de treinador traíra. Isso é o que eu penso. Eu vou perguntar pro Veloso sobre isso, pro Souza e pro Godoy. Enfim, mano, isso é um cortezinho do Neto. Pra tu ver, ele já tomou mais parte do jogador, tá? E agora temos aqui a galera da Jovem Pan falando também. Parece que o Pedro se retratou com o grupo. Vamos acompanhar aqui. Mesmo, ele concorda com o Vamp. Ele acha que é o Pedro, que o Pedro é mais importante que o Felipe Luiz. Ele acha que não podia fazer isso publicamente.
Agora, eu vejo isso muito por parte, Flávio, de quem foi jogador de futebol. Por quê? Porque sabe como funciona vestiário. A gente vai voltando aqui para a Rádio Jovem Pan, tá? Em 2 segundinhos a gente está de volta. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Ô Flávio, essa situação, né, que muitos ex-jogadores estão sendo contra o Felipe Luiz. Mas eu acho o seguinte, que esses ex-jogadores, eles também estavam viciados com o que é o futebol brasileiro. Falando inclusive do Vamp, que é meu irmão, ele viveu isso. Ele viveu o Vanderlei Luxemburgo com Marcelinho Carioca, Vanderlei Luxemburgo com Edilson, Marcelinho Carioca com Rincon. Agora, será que também não é a hora de romper esse negócio do jogador ser muito cheio de vontade no clube? Mais ordem? Eu concordo que o Felipe Luiz pode ter exagerado, mas o fato do Felipe Luiz expor a situação pode, tipo assim, chega de jogador mandar em clube. Quem manda é o treinador. É uma opinião que eu estou trazendo aqui, porque jogador no Brasil é mimado, pô. E eu acho que isso pode mudar com esse tumulto todo entre Pedro e Felipe Luiz. Bom, eu acho que o jogador no Brasil é mimado e vai continuar sendo mimado. Quando ele vai para a Europa é outro papo, porque lá existe uma coisa chamada disciplina, e a disciplina ela está já arraigada na história. Lá já há um costume, o cara já sabe o que ele tem que fazer, não foge muito daquilo, o cara já sabe que ele tem que treinar mais na casa dele. Quando ele está machucado, há uma cobrança com relação à melhoria dele, ele tem que fazer alguma coisa até além. É uma coisa meio que arraigada, é o fator disciplina. A disciplina, ela está acima de qualquer coisa. No Brasil, não. No Brasil é passionalismo. Isso passa por todo mundo. Enquanto o Felipe Luiz estiver ganhando, ok, mas ele começa a ficar sob risco, porque ele não terá nenhum respaldo do BAP. Talvez não, até agora, até prova em contrário, a gente só vê isso da Leila Pereira, mas ninguém. O resto, ninguém segura ninguém. E a própria boleirada... Ô, Flávio, a gente está acostumado a ver. O BAP está aí se segurando, o BAP está mais ameaçado do que todo mundo. Pois é. A gente vê... O Boto, né? Ô, BAP não, Boto. É Boto. A gente vê quando o técnico sai, logo depois aparece um monte de crítica. Os caras, eles ficam na moita lá, mas na primeira chance se aproveita. Quer dizer, a boleirada ela é unida. Eles estão... O cara, na hora da crítica, ele segura. Na boa, tá ganhando e tal. Mas não esquece, fica na primeira oportunidade. Gente, a partir do momento que... Isso é uma coisa absurda, uma das maiores loucuras da história do futebol. O Rogério Ceni, que é um semideus no São Paulo, ele foi derrubado porque ele brigou com o Marcos Paulo. Ou seja, um jogador que tem o menor significado do São Paulo. Nada, não tem vida. Tá jogando hoje, eu acho que é no Operário. No Operário do Paraná. Não, é um profissional, eu respeito o profissional, o ser humano, tá brigando pelo pão dele e tal. Mas no São Paulo, ele não significa absolutamente nada. Houve uma união de alguns jogadores e isso gerou uma crise com o Rogério Ceni, que combinou com a saída do Rogério Ceni. Imagine um cara do tamanho do Pedro dentro do Flamengo. Flávio, como ele estava perdendo alguns jogos, não estava num bom momento, parte da torcida ficou contra ele. Também. Quer que eu pegue mais um momento do Rogério Ceni? Um jogo que ele entra, não sei se é contra o América Mineiro, lá em Minas, de campo, discutindo com os jogadores, que os caras fez a reunião e teve que chamar ele. Diretoria lá, a torcida do Bahia ficou contra também. Lembra disso? Eu acho que tem uns 2, 3 anos que o Rogério entra em campo discutindo com vários jogadores do Bahia, que os caras reúnem. A partir do momento que o Rogério não é blindado no São Paulo, ele deveria ser do São Paulo endeusado, ele entrar, passar, meter tapete vermelho. Não. Ele foi dentro do São Paulo, ele perdeu o cargo por causa de um bate-boca com Marcos Paulo. Quer dizer, imagine o Felipe Luiz com o Pedro. Na hora que o time começar a ter problemas, é óbvio que vai prevalecer essa história. E os caras não vão esquecer. Por enquanto, ninguém falou nada. Agora, ele está errado no que ele falou? Não está errado. Só que nós estamos no Brasil. E há e inteiro que também... E outra coisa, o Flamengo já demonstrou que ele é maleável, o BAP, né? Ele é maleável de acordo com a opinião da imprensa. Tanto é verdade que ele mudou a história do irlandês lá por causa disso. Estava tudo fechado. Ele concordou, o Felipe Luiz falou que concordou, mais uma, né? O Felipe Luiz falou que ele deu ok. E o Boto também.
Então o Felipe também já falou, olha, tiraram não foi porque eu não quis, eu queria o jogador. Teve mais isso ainda. Então já dá para ver que o BAP, ele vai de acordo com o vento. A partir do momento. Isso é verdade mesmo, mano. Felipe Luiz aí, ele falou na entrevista sobre o nosso queridíssimo Mickey Mouse aí, e realmente ele tinha aprovado. Aí, tá. E temos aqui o Vene Casagrande também falando sobre o assunto, tá? Acho que a gente, para falar sobre esse assunto, a gente precisa voltar um pouco no passado, o histórico do Pedro. O Pedro age dessa maneira desde os tempos do Fluminense. Ele já teve um problema no Fluminense por conta disso. No Flamengo, vamos lá, ele teve problema com Dorival Júnior. Inclusive, o Dorival Júnior já falou isso publicamente com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni já falou isso publicamente. Teve um episódio que chegou a ter soco na cara. O preparador físico do Sampaoli deu um soco na cara do Pedro, após o Pedro não querer aquecer durante o jogo. E assim, gente, é porque o soco na cara, obviamente, nunca vai ser correto. Tirou a razão, E tirou a razão de qualquer coisa que poderia acontecer em relação ao Pedro. Esquece, caiu no esquecimento, porque o soco na cara não tem jeito. Como que você vai criticar o Pedro após ele levar um soco na cara? Mas pro profissional chegar e dar um soco na cara, porque muita coisa aconteceu nos bastidores. E repito, gente, não estou aqui justificando o soco na cara, ele perdeu totalmente a razão. Só que a gente precisa entender por que ele levou um soco na cara. Então não é a primeira vez que tem um histórico do Pedro em relação a isso. Antes de mais nada, eu acho que o Felipe Luiz está extremamente correto em tirar o Pedro. O Pedro pode ser o craque que for, independentemente se ele é muito bom ou não. Ele tem que treinar, ele tem que ter comprometimento. Se eu fosse chefe, eu ia agir tal como o Felipe Luiz agiu. Sabe por quê? Porque você precisa passar o exemplo de mais jogadores. E ele falou isso na entrevista coletiva. Porque se ele não faz isso com o Pedro, ele perde o grupo. E por que ele vai perder o grupo? Vamos lá. Tem um jogador que disputa a vaga com o Pedro que está treinando, dando a vida. Ele se compromete, chegando no horário do treino, faz todo o processo de recuperação certinho. E o Pedro, que não faz literalmente nada, está abaixo de todo mundo no GPS, vai ser titular absoluto. Por quê? Obviamente ele ia perder o grupo. Então, muita gente acha que ele vai perder o grupo por conta dessas declarações. Eu penso o contrário. Ele está defendendo o grupo dele. Ele está defendendo a instituição Flamengo. E outra, ele está se defendendo. Porque era ele que estava sendo massacrado quando ele não colocava o Pedro. E eu sempre levantei a bola aqui. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Por mais que a gente tente saber de tudo, a gente nunca vai saber de tudo. O Felipe Luiz vive o dia a dia. E aí, quando aconteceu aquilo na sexta-feira, muita gente ficou surpresa. Eu, particularmente, não fiquei surpreso. Porque eu já sabia nos bastidores que o Pedro já agia dessa maneira. Só que eu não sabia que o negócio era tão grave como o Felipe Luiz mostrou. E o Felipe Luiz usou palavras muito pesadas em relação ao Pedro. Gente, para o Felipe Luiz chegar e falar isso que ele fez, e assim de uma maneira bem explícita, é porque o negócio não chegou no limite, o negócio passou dos limites. E o Felipe Luiz falou, eu defendo o Pedro já há muito tempo, só que chega uma hora que tem a gota d'água. E não dá para você criticar o Felipe Luiz por ele ter tirado o Pedro por conta dessa situação. Acho que... Então tá aí, mano, um trechozinho também do Vene Casagrande, pra vocês verem que a galera tá meio que dividida, né? A turma aí, digamos, dos boleiros, né? Igual o Neto aí, tá mais pro lado do Pedro, a galera que não foi jogador de futebol, os comentaristas, tá mais pro lado do Felipe Luiz. Enfim, deixe nos comentários o que vocês acham aí a respeito. Na minha opinião, o melhor que seja pro Flamengo, tá? É ser o melhor pro Flamengo, não importa qual lado. Eu acho que o Felipe Luiz tá certo, tá, mano? Eu acho que o Felipe Luiz tá certo pelo lado profissional. A gente, torcedor, cobra tanto, né? Então agora a gente tem que estar do lado do Felipe Luiz, mesmo se o Flamengo começar a perder aí. Espero que não, né? Ó, cala-te boca, espero que não. Mas enfim, temos que apoiar o Felipe Luiz até o final, tá? Se inscreva, dê seu like, tamo junto e é nóis. Valeu!